principalmente aos irmãos líderes e às irmãs também. Então, nós não temos como exigir que todos os irmãos, né, estejam no nível de maturidade suficiente, mas exige-se que a liderança não esteja parado no nível de infantilidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. A minha preocupação, irmãos, em primeiro lugar, é com relação à palavra ouvida. A palavra que nós ouvimos, eu quero dizer para vocês, irmãos, é uma palavra profética. É uma palavra que eu escrevi alguma coisa aqui, na verdade, para os irmãos lá em Castanhal. Em primeiro lugar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que vocês também já conhecem de cor. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, eu acho que não preciso repetir mais de que entre nós há palavra profética. E que é a palavra profética? É Deus revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu vejo que há muitos irmãos que gostam muito de algumas palavras e difunde e passa para outros irmãos muitas palavras que algum pastor, né, fala e outro, né, líder divulga, uma palavra de consolo, uma palavra de interpretação, uma palavra de encorajamento. Tudo isso, irmãos, é válido no meio dos filhos de Deus, tudo vale para apacentar o rebanho de Deus. Mas eu queria que vocês fizessem uma diferenciação entre essas palavras de encorajamento, de consolo, de interpretação da Bíblia, palavra do conhecimento, né? Palavra que que encoraja as pessoas, da palavra profética, porque ela é diferente. A palavra profética, ela diz ao povo de Deus o que Deus quer que o povo faça, o que vai acontecer daqui para frente, isto é, leva o povo de Deus adiante. Isso faz com que nós não fiquemos parados. Não é questão de conhecimento da palavra, não é questão de interpretação da palavra, mas é questão de que a igreja, como povo de Deus, precisa avançar para a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas qual é o próximo passo? O próximo passo está revelado na palavra profética. As coisas que em breve devem acontecer. Não sei se os irmãos entenderam bem isso. Por isso, temos que fazer essa diferenciação, né? Dá uma olhada em Mateus 23, 2. Mateus 23, 2. Perdão. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Por isso que o Senhor Jesus disse tantas coisas desaprovando a obra dos escribas e dos fariseus.
Versículo 3 diz: fazei e guardai, pois tudo quanto eles o disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Porque os escribas e os fariseus estão ali, a função, na verdade, que eles teriam que ter, era passar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus ao povo, né? E, na verdade, seriam as funções de vários mestres da Bíblia, vários pastores que há na igreja, para passar ao povo de Deus aquilo que Deus tem falado no nosso meio. Palavra de conhecimento, né? Palavra de encorajamento. Mas não pode faltar Moisés, alguém na função de Moisés. Moisés era o profeta. Moisés era alguém que o que Deus está por fazer, ele primeiramente revelava a Moisés. Então a diferença entre Moisés e outro que fala da Bíblia, interpreta a Bíblia, é que Moisés sabe qual é o próximo passo de Deus. Moisés sabe para onde Deus quer que o seu povo se move. Irmãos, essa é a diferença. Se entre nós não houver mais alguém na cadeira de Moisés, na função de um profeta, irmão, nós estaremos todos às cegas. Nós não teremos mais direção. Graças a Deus, irmãos, nós temos direção. Na cadeira de Moisés, irmão, tem profeta. E os profetas estão dando a entender, revelando aquilo que está no coração de Deus, qual é o próximo passo para o povo de Deus. Então, durante esse tempo todo, irmão, não estamos parados. Eu quero dizer uma coisa, que o irmão Dong, ele testificou para mim, ele falou assim: Pedro, eu não sei o que acontece, é uma questão de comissionamento. Eu simplesmente dou palavra que o Senhor me manda falar, Ele me revela, simplesmente me revela. Conforme eu vou nas conferências, nas comunhões, falando com os irmãos, profetizando para os irmãos, a luz vem uma atrás da outra. Ela vem. E eu vou falando, e isso leva ao mover de Deus. Durante esses anos todos, foi assim que funcionou. Não é um mérito da pessoa, do profeta. Claro que o profeta tem o seu mérito, porque Deus escolheu para ser aquele canal. Mas, irmãos, todo o mérito maior é de Deus. Porque no momento, irmãos, que Deus para de revelar, esse profeta, que teria a função de trazer a palavra profética, simplesmente não teria mais a sua utilidade. Então, digo isso para vocês também. Conforme, irmãos, nós vamos liberando essa palavra profética que Deus nos dá, eu ando em temor e tremor. Porque no momento em que Deus retira a sua presença, Ele retira a sua revelação com relação à palavra profética, irmãos, eu não sirvo mais para mais nada nessa função. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Portanto, irmãos, eu ando sempre com muito temor e tremor, porque o dia que eu fizer alguma coisa que desagradasse a Deus, e se Deus retirar a sua presença de mim, e não me desse mais a palavra, revelação e a unção, irmãos, não tenho mais nada que fazer nessa função. Seus irmãos entendem. Portanto, irmãos, não é uma questão de quem é competente, quem é bom, mas depende de Deus revelar pelo canal que Ele quer usar. Então, irmão Dong, quando vinha uma luz, vinha uma palavra, depois ele comentava comigo: olha que coisa maravilhosa que o Senhor revelou essa noite.
Isso para alguns pode soar que ele estava elogiando a si mesmo. Mas não, ele entendia que a palavra vinha de Deus. Ele não estava elogiando a si mesmo. Não estava dizendo que ele tinha um conhecimento maravilhoso, que se só ele podia. Não, se Deus não revelasse, ele nada podia fazer. Não é verdade? Então, graças ao Senhor, eu quero dizer que Deus não tem faltado a palavra no nosso meio. Ele continua revelando para nós, né, a sua palavra. Principalmente não é na questão de interpretação somente da palavra, mas elevar o seu povo para frente. Irmão, nós estamos avançando. Não estamos parados. Estamos avançando. Por isso, irmãos, eu queria que mudasse um pouco da cabeça de vocês, do conceito de vocês, eu digo dos irmãos líderes. Nós também precisamos mudar. Porque quando Deus dá uma palavra profética, não é só para a gente sentar aqui e ouvir, puxa, que palavra boa, não? Que palavra maravilhosa, tal. E depois que passa uma semana, não fez efeito nenhum. Nós temos uma responsabilidade. Se Deus falou para nós, porque Ele quer se mover. E Deus se move, irmãos, através da sua palavra e também através da cooperação dos líderes. Se os líderes não enxergarem essa parceria que Deus precisa de vocês, irmãos, o mover de Deus também para. Nós temos a palavra profética, uma riqueza de palavras, uma atrás da outra, mas ninguém consegue entender o que está sendo falado, não valoriza o que está sendo falado e não aplica o que está sendo falado. Irmãos, é a mesma coisa que nada. Então nós precisamos mudar a nossa cabeça. Irmão, daqui para frente, nós precisamos valorizar essa palavra. Muita gente pega o alimento diário como de costume. No passado foi assim e hoje é assim. Pega o alimento diário, dá uma sapecada de manhã, não é isso? Quando tem tempo. Quando não tem tempo, dá uma olhada à tarde. Entendi. Parece que para ele, é sempre palavra que ele já ouviu. É sempre palavra picada pelo bicho do já sei. Então ele dá uma olhada, acho que não tem nada de novo, Deus não está falando nada de novo. Ele olha para ele e tal, e depois ele consegue falar para os outros. Aí começa a rechear coisas de outros livros, outros autores e outras pessoas, e parece que uma coisa bonita, né, recheado de curiosidades. Irmãos, é bobagem, tudo bobagem. A gente precisa aprender a ser fiel ao que o Senhor está revelando, falando atualmente. Não use recheios artificiais. Porque, irmãos, se eu viesse aqui apenas pelo meu conhecimento bíblico, pelo que eu fui constituído no passado, vi aqui passar o conhecimento bíblico para vocês, Deus não precisaria de profeta. Profeta é que falasse da palavra profética. Somente de mestre. De um mestre para falar do conhecimento bíblico para vocês. Mas, irmãos, para Deus profetizar, falar uma palavra atual e viva com vocês, eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus quer falar e falar apenas aquilo que Deus quer falar. Então quem ouve também precisa ouvi-la como uma palavra vinda de Deus, como de fato é. 1 Tessalonicenses, é isso ou não? 1 Tessalonicenses 2,13 parece. Dá uma olhada. Senhor Jesus. Muita coisa a gente precisa renovar. A gente precisa revitalizar, renovar, mudar o nosso serviço, né? Para Deus ter realmente caminho entre nós. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós ouvido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens,
e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmão, se essa palavra vem de Deus, e se você crê como vinda de Deus, não de homens, quando você crê, essa palavra faz a obra de Deus. Essa palavra, ela mesma opera eficazmente em você. Mas o problema é que quando você ouve essa palavra, não tem atitude de receber como palavra profética de Deus. E você vai ouvir, depois dizer, irmão, amém, maravilhosa essa conferência, maravilhosa essa palavra, mas depois nada ficou guardado em seu coração, nada ficou na sua cabeça. Irmão, isso não valeu para nada. Quem sabe amanhã, se a gente perguntar o que vocês entenderam na mensagem 1 de hoje, muitos já não sabem mais o que foi falado, qual é o encargo principal. Mas nós precisamos ter seriedade naquilo que o Senhor fala. E não pense você que essa palavra não tem nada de novo, só que usa outra maneira de falar. Irmãos, Deus está falando sim, de novo. Paulo fala assim, a mim não me desgosta, mas é segurança para vós outros, que eu vos fale as mesmas coisas. Só que essas mesmas coisas é de novo, é coisa nova, porque é Deus que está querendo falar com você, né? Então, ó Senhor Jesus, crede nos seus profetas, crede em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra prosperar, irmãos, não é prosperar em ter muito dinheiro. Prosperar, irmãos, é avançar, progredir. Você quer ficar parado no mesmo ponto? Ano passado você estava nesse ponto, esse ano você está no mesmo ponto. Irmãos, isso não é prosperar. Quem crê nos profetas de Deus prospera. Por isso eu quero pedir para vocês, comece a ouvir a palavra de uma maneira diferente. Quando vocês ouvem, peça ao Senhor, Senhor, é o Senhor que está querendo, o Senhor que está falando. Abre meus ouvidos para entender o que o Senhor realmente está falando. E me ensina como aplicar essa palavra. Qual é o encargo do Senhor? Então, eu queria pedir primeiramente para vocês, o alimento diário que cada semana vocês estão lendo, não leia por ler. Penetre no encargo. E o alimento diário, com seus 7 dias, limitado pelo espaço dos 7 dias, muitas vezes não consegue conter todo o conteúdo da mensagem original. E também, às vezes, quem faz a redação não faz tão bem quanto foi falado. Não conseguiu passar, transmitir exatamente o que foi passado. Então, a minha sugestão é de que vocês líderes, não existe isso dos irmãos, vocês podem sugerir para os irmãos, mas vocês líderes precisam, na semana do alimento diário, também ouvir a mensagem da semana. Quem aqui tem hábito de acessar o Instituto da Mensagem das Conferências e ouvir a mensagem da semana? É muito pouco. Deveria ser 100%. Vocês são líderes. Não é? Vocês influenciam os irmãos. Quem vocês são, os que são cuidados por vocês vão ser iguais. Então nós precisamos ter um hábito de ler alimento diário, ouvir a mensagem da semana, e o André Dong, ele que tem a dificuldade de escrever, vocês conhecem meu irmão André, né? Ele que tem dificuldade de escrever, ele quando chega no escritório dele, na casa dele, ele ouve, ele faz questão de anotar com a mão, anotar tudo. Você acredita nisso? Porque ele consegue parar, ele não tem a velocidade,
ele consegue ouvir e parar, ouvir, parar, ouvir, parar. Porque anotar é quase que ouvir duas vezes e entender o que está anotando. Irmãos, isso faz bem para vocês. E se possível, ouvir pela segunda vez. O Ami já dá uma outra sugestão. Pega uma outra cor de caneta. Na segunda vez que você ouve, pega a sua anotação, você começa a complementar aquilo que escapou. E se tiver oportunidade de ouvir pela terceira vez, pega uma outra cor da caneta e vai complementando aquilo que escapou. Você vai perceber que a primeira vez que você ouviu, você não pegou nem 20%. Precisamos levar a sério as coisas do Senhor. Se você quer dar futuro para a igreja do Senhor, a liderança precisa mudar. Vamos levar a sério a palavra do Senhor? Irmão, eu não estou falando de uma forma vazia. A minha própria filha, ela não está aqui, posso falar? Começou a praticar isso já há algum tempo. Ela falou, a minha vida mudou com isso. Ela entrou no carro ouvindo mensagem. Sentou em casa, está anotando mensagem. Irmãos, mudou a vida dela. O meu genro, que é um advogado, quase não tem tempo. Ele tem um escritório de advocacia. Você sabe que muitos clientes quase não tem tempo. Ele também começou a praticar isso. Ouvir a mensagem da semana e começar a anotar. Irmãos, ele falou, a minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Consigo entender o que o senhor está falando. Ele falou assim para mim, o Filipenses é outro para mim. Nunca vi Filipenses desse jeito. Filipenses se abriu para mim. É tão prático. Por quê? Porque está fazendo isso. Eu espero que a sua vida também mude. Sabe por quê? Se a gente não mudar, nós vamos liderar uma geração, que é aquela primeira geração de Israel, nós vamos ficar dando voltas pelo deserto. Passa um ano a mesma coisa, no segundo ano a mesma coisa, terceiro ano a mesma coisa. Não vamos sair do lugar, irmãos. E de quem é a culpa sua? Vamos levar a sério as coisas do Senhor. Começar a entrar na palavra profética. Perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. E você vai descobrir quanta coisa você deixou passar. E que são coisas essenciais. Deus quer falar com você. E você não estava ouvindo. E agora você está ouvindo. Por isso, irmãos, Hebreus 4. Versículo 11. Ou melhor, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você quer entrar nesse repouso? Ou quer continuar dando voltas? Enganando a você mesmo? Ah, que conferência maravilhosa! Daqui a 6 meses você está no mesmo ponto, não saiu do lugar. E tem um repouso esperando por você. Não só você, você vai levar o povo de Deus para o repouso. Há um povo de Deus. Há um repouso de Deus para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Quando você começa a praticar do jeito que eu falei para você, irmãos, na verdade, você entra no descanso de Deus. A obra que você faz na sua igreja, você a faz no descanso de Deus. Na verdade, não é mais você quem faz, é Deus quem faz. Porque a palavra de Deus opera em você, e Deus opera em você pela palavra que você recebeu e compreendeu. E versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Não vamos seguir o mesmo exemplo da desobediência. Vamos praticar essa palavra? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Não é a mesma coisa. Não é toda vez que você ouve a mesma coisa. Ela é viva.
Se é Deus falando, mesmo que Ele falou a mesma coisa que falou ontem, hoje é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Isso é a coisa mais difícil, irmão, de distinguir o que é da alma, o que é do espírito. Mas a palavra viva de Deus consegue discernir o que é do espírito, o que é da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí capítulo 5, versículo 11, é uma palavra para os líderes. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Eu creio que não é o nosso caso. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmão, se a gente continuar nesse ciclo de não avançar, nós vamos continuar precisando de leite, toda vez de leite e mais leite. Irmão, está na hora da gente sair da infância, a gente começar a comer alimento sólido. E o alimento sólido, irmão, nos dá consistência para crescer, nos dá maturidade, nos dá solidez para o crescimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você consegue perceber quando você está perdendo tempo. Quando você consegue perceber que em cada mensagem ouvida, você quase que não captou o encargo de Deus. Irmão, você começa a perceber que você precisa de alimento sólido. Que o Senhor, irmãos, abençoe vocês. Porque nós queremos ver as igrejas seguirem adiante. Não é verdade? E se a nossa esperança é de que a vontade, o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, e para isso, Deus, na ressurreição, Deus já ascendeu a Cristo, colocou Cristo nos lugares celestiais, à direita dele, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio e nome. E Deus, para completar esse processo, Ele o deu à igreja. Por quê? Porque Deus deseja pôr todas as coisas também debaixo dos pés da igreja. Então, irmãos, Cristo, a cabeça, já está aqui. Deus precisa alçar a igreja aqui. Em fato espiritual, Deus já nos colocou, nós já morremos com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo, hoje a nossa vida está em Cristo, oculta em Cristo e em Deus. Nós estamos aqui nos lugares celestiais, em ressurreição, também em Cristo, não é mesmo? Mas na prática, em realidade, nós precisamos o quê? Se aproximar desse fato. A gente precisa levar a igreja, né? Está cada vez mais encabeçada por Cristo. E para isso, Deus precisa convergir, sujeitar todas as coisas desse universo, da nossa sociedade, dos homens em geral, em Cristo. Mas se a igreja não consegue se sujeitar, que base, que autoridade Deus tem para julgar o mundo, se os seus filhos não lhe obedecem? A obediência da igreja dá autoridade para Deus julgar o mundo. Você sabia disso? Portanto, irmãos, Deus precisa que nós acordemos, nós sejamos os primeiros que obedeçam a Deus por fé. Por exemplo, hoje à tarde eu falei de 4 pontos.
Deus, quando Deus fica irado, é bom você descobrir o que causa a ira de Deus. Deus ficou irado com o homem, porque o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Nem lhe adoraram e nem lhe serviram, antes adoraram e serviram a criaturas. Irmãos, isso é muito comum entre nós. Vou falar de reverência. Reverência. Respeito. Hoje, na nossa sociedade, quase não tem mais reverência, não tem mais respeito. E vamos ajudar os irmãos como líderes a começar por esse berço de reverência, adorar a Deus e servir a Deus. Por exemplo, nós vivemos num momento muito conturbado da política nacional. E muitas vezes, irmãos, o povo fica sem esperança, vendo tantas coisas confusas, né, na nossa liderança política, e tantas coisas mal feitas, e tanta corrupção. E a gente é levado, irmãos, a ser tentado também abrir a nossa boca sem nenhum temor para criticar, para insuflar rebelião, para insuflar desobediência. Irmãos, nós não temos direito de fazer isso. Se você não sabe respeitar uma autoridade instituída por Deus, você não precisa concordar com ela, mas você não pode desrespeitar, porque foi instituída por Deus. Porque hoje, se você quebra esse princípio, você quebra um monte de princípios, em casa, na igreja, na sociedade. Não é verdade? Então, se nós começarmos desde a base, ensinar os nossos filhos, desde a infância, a respeitar os mais velhos, a respeitar os pais, a respeitar o professor, a respeitar a pessoa mais velha. Por exemplo, é muito comum hoje, né, você recebe uma visita em casa, seu filho pequeno está no celular, não é isso? Não é muito comum isso? Ou está no tablet, não é? Está ali no tablet. E entra uma visita, e seu filho nem está nem aí, né? E você também, né, ele acostumou com ele assim, e deixa isso passar. Irmão, precisa restaurar o respeito a partir da nossa casa. Você precisa chamar para o filho, pera aí menino, filho, ó, o irmão tal chegou, o senhor tal chegou. Deixa o seu tablet, vem aqui e cumprimente, com respeito. Não é? Não, hoje já não tem mais isso. Tem isso ou não? Não tem mais isso. Mas se a gente não restaura isso na igreja, como é que nós vamos exigir na sociedade? Não exige na sociedade sem antes você fazer isso na igreja, na casa de Deus. Então começa a reverência. Por exemplo, você vai orar antes de comer, você ora. É muito comum as crianças não estarem nem aí, não é isso? Continuam no tablet, continuam brincando, olhando, assistindo televisão, tal. Nessa hora você precisa chamar para todo mundo parar, aprender a ter reverência a Deus, respeito a Deus. Estou orando, vamos respeitar esse momento é de Deus. Vamos voltar nosso coração para Deus, não é? Quando o menino na escola desobedecer professor ou professora, você não vai ser aquela mãe que sempre dá razão para o seu filho. Você vai estragar seu filho. Na igreja, no serviço de criança, o seu filho reclama de uma tia que maltratou a criança. Você vai lá tirar satisfação com a irmã, porque você sempre vai do lado do seu filho. Bom, nesse momento, irmão, nós precisamos aprender a educar nossos filhos com reverência e respeito. Vamos começar por aí? Nossas reuniões. Vamos restaurar a reverência em nossas reuniões. Você sabe que chegar
chegar na hora certa, a pontualidade é reverência com Deus? Imagina se um presidente da república chama você para conversar com ele. Se ele chama você para estar lá às 10 horas, eu acredito que às 8 você já está do lado. Agora, Deus Criador te chama para adorá-lo, reunir com os irmãos. Você chega às 10 horas, você chega às 11, 11h30, né? E meio-dia e logo sai. Irmãos, falta-nos esse sentimento de reverência a Deus. Eu estou dando esses pequenos exemplos para mostrar que dá para aplicar tudo que eu falei nas pequenas coisas. E se a gente não aplicar isso na nossa própria casa, na nossa igreja, irmãos, daqui a pouco, com que autoridade Deus vai julgar o mundo? Se aqui em casa ele não consegue arrumar a sua própria casa. Então, irmãos, Deus precisa começar a trabalhar entre nós. Amém? Adorar a Deus e servir a Deus. Irmãos, todos nós devemos ser, felizes em poder servir. Se sentir privilegiados, poder servir. Já pensou, um rei convoca você para servir no palácio? Irmãos, é a maior felicidade para você. Entre tantas pessoas, o rei honrou você. Irmãos, hoje, você, para servir na igreja, você foi escolhido pelo rei. Você tem que servir o Senhor com entusiasmo e dar o melhor de si, que é a excelência. Serviço de crianças, serviço de adolescentes, serviço de jovens, serviço de recepção, serviço do Partido do Pão, serviço de limpeza. Irmãos, todo serviço é uma honra, porque estamos servindo ao nosso Deus e Rei, Criador do universo. E em tudo nós glorificamos a Deus. Em tudo, irmãos, deve dar glória a Deus. Nada que fazemos é puxar glória para nós. Deus tem que ganhar glória. Pregar evangelho, ter fruto, não é puxar fruto para a nossa glória, é a glória do Pai. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, e o meu Pai é agricultor. Não é? E o ramo que der muito fruto, ele o corta, ele o poda. Não é isso, para dar mais fruto ainda? E esse fruto, irmãos, é para a glória do Pai. Nós devemos sempre pensar nisso. Toda a glória seja dada a Deus. Tudo que fizemos, irmãos, nós fizemos apenas como um servo. Nós não merecíamos nem estar aqui, mas graças ao Senhor, o Senhor nos colocou aqui, né, com muita felicidade, muita honra, muito privilégio que eu estou aqui servindo a Deus. Toda a glória seja dada a Deus. E aprender a dar graças. No seu carro, sua família está toda a família no carro, seus filhos estão vendo você, o cara da frente, né, não sai do lugar, você xinga, né? O semáforo que demora para abrir, você murmura. E, sabe, então o dia inteiro você não sabe dar graças a Deus e você só sabe reclamar, seu filho vai nascer assim. A sua família toda está vendo você assim. Irmãos, não dá para a gente começar a mudar. Não é uma mudança comportamental, mas uma mudança, irmão, de dentro para fora. De realmente enxergar, irmãos, nosso Deus Criador merece ser glorificado por nós, principalmente na igreja. Merece receber nossa gratidão, merece ser adorado por nós e merece ser servido por nós. Amém? Eu só vou falar até isso. Só isso que eu queria comentar com você essa noite. Mas eu acho que já é muita coisa. Dá para a gente praticar? Dá? Palavra profética. Ruminar. Entrar na palavra. Ouvir as mensagens. Aí eu esqueci. Atualização das mensagens, das últimas mensagens regionais. Que também estão no Instituto, né, nas mensagens da conferência, para você se atualizar as últimas palavras que o Senhor está falando.
para você poder acompanhar o mover de Deus juntamente com todo o povo de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor aos poucos está nos colocando na linha e Ele vai nos abençoar muito. Eu quero que você acredite nisso. Deus vai nos abençoar muito. Nós vamos deixar o velho homem para trás. Nós vamos deixar, irmãos, todas aquelas rusgas para trás, as picuinhas, não é isso? As brigas entre nós, as contendas, luta pela posição, né? E quem é melhor, quem é pior, competição, inveja, contendas, mágoas, né? Ressentimentos, maledicência, nós estamos deixando cada vez mais para trás, estamos crescendo. E nesse crescimento, irmãos, estamos aprendendo a viver mais no novo homem. Nesse novo homem, vai apresentar primeiramente o que? Misericórdia, compaixão. Cada um, ao olhar para o outro, não está olhando com olhar de crítica, mas com olhar de compreensão, de carinho, de amor. Um sabe o que está se passando com o outro. Eu vou contar uma pequena história. Como nós, homens, não conseguimos entender o que se passa com o outro. Tinha um menino que precisava ser operado às pressas, e o seu pai, desesperado, e o hospital foi chamar o cirurgião. E o cirurgião estava ocupado e largou tudo, veio para operar o filho dele. Quando chegou, ainda recebeu muita murmuração do pai. Vocês médicos, vocês sempre deixam, né, o paciente por último lugar, que vocês não se preocupam, né, vocês são muito frios, não sei o quê. O médico falou, fique calmo, que eu vim aqui justamente para atender o seu filho. Foi lá, fez a operação e na saída disse para o pai, olha, seu filho está bem, eu tenho que ir, né, tenho que terminar o que eu estava fazendo e agora a enfermeira vai explicar melhor para você, e foi embora. E ele continuou resmungando com a enfermeira. Está vendo? Esses médicos são desumanos, não entendem a gente, tal. E se fosse filho dele, né, ele não me trataria desse jeito, tal. E a enfermeira, em prantos, disse para ele, senhor, você sabe onde ele estava? O filho dele acabou de ser atropelado. E ele foi e morreu. Ele estava preparando o enterro do filho dele. E quando recebeu a ligação do hospital, que precisava salvar uma vida, ele largou tudo e veio salvar a vida do seu filho. Agora ele voltou para tratar do enterro do filho dele. Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos porque o outro nos tratou mal, a gente logo pré-julga, critica, fala mal, porque nós não sabemos o que está se passando com o outro. Então, irmãos, graças a Deus pelo esplêndido de Cristo, nós estamos aprendendo a ter compaixão, aprendendo a compreender o outro, tomar o lugar do outro, sentir como o outro sente, né? Onde que fala isso? Romanos 12 fala, chorai com os que choram, é isso, né? E alegrai-vos com os que se alegram. Irmão, isso é compaixão. Graças a Deus, irmãos, essa compaixão, Cristo está repartindo conosco isso. Dali a pouco, irmão, na igreja não terá mais críticas, julgamentos, não é isso? Pré-julgamentos. Na igreja é só compaixão, misericórdia, mansidão, bondade, longanimidade e, irmãos, e suportando uns aos outros com amor. Essa é a verdadeira vida da igreja, que Cristo um dia vai encabeçar. E eu vou dizer para você, irmãos, hoje, talvez você sinta um peso, com impaciência você encarrega um irmão. Mas vou contar uma história. Na guerra do Vietnã, havia um menino carregando o seu irmão, menino de 11 anos, carregando o seu irmão de 4 anos, fugindo das bombas. E correndo, menino de 11 anos, já é pequeno, carregando o seu filho de 4 anos, seu irmão de 4 anos. Correndo para fugir das bombas, e chegou um momento, o repórter que estava do lado perguntou, não é muito pesado para você carregar, não? Ele falou, não é pesado, não é peso, porque ele é meu irmão. Diga para o seu irmão, se você já está cansado de carregar ele, diga para ele
que você não é um peso para mim, você é meu irmão. Não, não é necessariamente quem está do seu lado, mas quem você de fato está cansado de carregar. Você precisa ver que essa é a verdadeira vida da igreja. Para onde o Senhor quer nos levar. Uma vida, irmão, de amor fraternal. Uma vida de um cuidar do outro. Cada um não cuidar somente o que é dele, mas cuidar também o que é dos outros. Irmãos, não é maravilhoso viver essa vida? Todos com reverência, respeito. Todos aqui glorificam a Deus. Todos aqui dão graças a Deus. Todos adoram a Deus, respeito mútuo, irmãos, e servem a Deus. Irmão, o que mais nós queremos? Essa é a vida que Deus preparou para nós. Com essa vida perfeita, irmãos, Deus vai julgar o mundo. Quando Deus tem a igreja na mão, quando Deus tem a igreja debaixo do seu encabeçamento, irmãos, Ele vai terminar essa era. Hoje toda criatura geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Mas por que os filhos de Deus não se revelam? Porque insistem em ficar na infantilidade. Não está na hora da gente crescer? Largar as picuinhas da infantilidade, dos brinquedos. Vamos comer alimento sólido. Vamos crescer. Não só ouvir a palavra e esquecer, mas ouvir a palavra e praticar a palavra. Irmãos, eu tenho certeza, nós estamos caminhando assim, a passos largos, para chegar nesse ponto que eu estou falando. E o Senhor voltará logo, e o reino será revelado. Logo, logo, e você fará parte do reino, reinará com Cristo. Durante 1000 anos, na sua glória. Jesus é o Senhor.